Olá, hoje vamos entrar nas abordagens contemporâneas da administração. As teorias contemporâneas são do período de 1950 a 1990 e as suas principais características são o desenvolvimento industrial, aumento da mudança, fim da previsibilidade e inovação. As abordagens contemporâneas da administração, elas enfatizam o ambiente e a tecnologia. E no tópico de hoje vamos ver a teoria dos sistemas e a teoria da contingência. As abordagens clássicas eram criticadas pelo fato de ignorarem o relacionamento da organização com seu ambiente externo. Assim, estudiosos voltaram seus estudos para tentar entender a organização como um sistema total, e esse estudo ficou conhecido como Teoria Geral do Sistema. A essência da teoria dos sistemas é a ideia de elementos que interagem e formam conjuntos para realizar objetivos, e parte de duas ideias básicas. A realidade é feita de sistemas que são feitos de elementos interdependentes. A realidade não é feita de elementos isolados, sem qualquer relação entre si. Para compreender a realidade, é preciso analisar não apenas os elementos isolados, mas também as suas inter-relações. Para o enfoque sistêmico, a teoria dos sistemas é o meio de interpretação das organizações, contribuindo para a ampliação das visões interna e externa da organização. Essa abordagem, ela vê a organização como um sistema unificado e direcionado de partes interrelacionadas. Também faz parte e interage com um sistema maior, que é o seu ambiente externo. Os conceitos fundamentais do enfoque sistêmico é a ideia de sistemas. Sistema é um conjunto de partes ou elementos que formam um todo unitário ou complexo. Então, podemos pensar numa empresa como um todo complexo, formada de partes ou elementos que nós chamamos de subsistemas, que são os departamentos, são as pessoas e também a interação desses departamentos com o ambiente externo, que seriam os fornecedores, os clientes, a sociedade. O sistema se organiza em três artes interdependentes que realizam o seguinte processo. Seria a entrada, o processamento e a saída. As entradas e saídas têm função de fazer com que os sistemas interajam com outros sistemas formando o ambiente. Ou seja, tanto entrada quanto saída vão interagir com o ambiente externo à organização. Então, para que hajam entradas, nós precisamos de fornecedores. Para que hajam saídas, de uma maneira bem simplista, nós precisamos de clientes. E a representação do sistema pode ser observada nessa figura. Então, como entrada, temos a matéria-prima, temos informações, temos tecnologias, temos recursos financeiros e recursos humanos. Tudo isso daqui será transformado por meio de métodos, procedimentos, utilizando uma estrutura física, uma tecnologia adequada, utilizando pessoas e materiais, e que no final resultarão em produtos e serviços. E vejam aqui que nós temos o feedback. Então, se esses produtos e serviços não estão coerentes com as necessidades do mercado, existe necessidade de mudanças. Então, o feedback ele é fundamental. Então, aqui, notem que a gente gera produtos e serviços para uma sociedade e a gente busca essas entradas aqui também numa sociedade. Dessa maneira, podemos dizer que as entradas, também conhecidas como inputs, são elementos ou recursos físicos que compõem os sistemas. São recursos e influências recebidos do meio ambiente.
O processamento é o processo dinâmico que liga todos os elementos do sistema e os transforma em resultados. As saídas, também conhecidas como output, são o resultado do sistema, que seria a geração de bens e serviços. Feedback significa retorno da informação ou retroalimentação. Ocorre quando a informação, energia ou resultado de um sistema retorna para ele. O feedback pode proporcionar uma modificação ou um reforço de comportamento para a empresa. Para finalizar, vamos enfatizar alguns pontos relacionados com a teoria dos sistemas. Por essa teoria, as organizações devem ser vistas como sistemas abertos. O que são sistemas abertos? Aqueles que interagem com o ambiente externo à organização. O foco da análise dessa teoria é a organização, seus subsistemas e a interação com o ambiente onde se insere. Alguns conceitos chaves. A organização é um sistema aberto composto por partes interdependentes entre si. A organização está em contínua interação com o ambiente onde se insere para recolher os insumos e contribuir com os produtos e serviços. Vamos pensar numa organização com seus departamentos, onde um dos objetivos seria o aumento do lucro dessa organização em 10% nos próximos 6 meses. Aí, a direção dessa organização conversa com os gerentes departamentais, expõe o problema e pede que eles proponham ações que devem ser realizadas para que se atinja esse objetivo. Aí o departamento de vendas pode dizer assim: para aumentar os lucros da empresa, eu posso vender mais, então eu vou fazer um marketing mais eficiente. Ok, é uma alternativa. O departamento de produção, ele pode fazer assim: eu vou produzir em quantidade maior. Também, ok, se ele produz em quantidade maior, ele pode vender mais. Só que, se não houver essa inter-relação entre os departamentos, como por exemplo, o marketing quer vender mais, ele precisa se relacionar com o departamento de produção para verificar se o departamento de produção tem a capacidade de produzir aquela quantidade que o marketing pretende atingir. Ok, eu consigo produzir, eu tenho recursos de equipamentos, recursos tecnológicos, eu tenho recursos humanos para isso. Só que antes dele dizer consigo, ele precisa se relacionar com o departamento de materiais para verificar se existe matéria-prima suficiente para aquela quantidade que deve ser produzida. Se existir, ok. Além disso, o departamento financeiro, olha, eu preciso investir X em compra de matéria-prima ou em compra de equipamento para produzir mais, para vender mais, para atender o lucro maior de 10%. Existem esses recursos? Então, por isso que precisa haver esse interrelacionamento entre os departamentos. Então, eu não posso simplesmente tomar uma decisão pensando individualmente, eu tenho que pensar num todo. Não adianta nada eu fazer um baita de um marketing se eu não tenho capacidade para produzir aquilo que eu vou gerar de demanda para o meu produto. Tá bom? Então, é por isso que a gente fala que é um sistema aberto, porque vai depender de fatores externos e também as partes são interdependentes. Algumas contribuições da teoria do sistema. Percebe relações importantes entre os subsistemas organizacionais que influenciam o alcance dos objetivos da organização. Desmistifica a ótima solução administrativa, abrindo espaço para soluções alternativas e satisfatórias. Então, não existe uma solução ótima, existe uma solução satisfatória para aquele momento. Por quê? Porque as situações mudam, a economia muda,
As necessidades dos clientes mudam. Então, muita coisa pode acontecer no ambiente externo e interno à organização, que hoje uma solução que é ótima, amanhã possa não ser mais. Expande as fronteiras da organização, reconhecendo a importância de sua reação com o ambiente. E abre caminho para uma série de pesquisas a serem desenvolvidas para identificar variáveis ambientais que influenciam o desempenho organizacional. Só que, como tudo, tem suas limitações também. Ela não oferece direcionamento sobre as funções e práticas gerenciais concretas. E conceitos transpostos de ciências biológicas e naturais nem sempre levam em consideração a complexidade e a unicidade da vida social. Por hoje é só e até a próxima!